Nós vamos ler Mateus capítulo 5, ou melhor, Mateus capítulo 6, desculpe, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. É interessante porque Jesus nos ensina a orar, não nos ensina a fazer desta oração uma oração que precisamos repeti-la constantemente, mas Ele nos ensina a orar e a quem orar. E é interessante porque no texto anterior, a oração específica que Ele nos ensina, Ele mostra que quem ora ao Senhor já sabe que está sendo ouvido. Quando nós oramos sabendo que estamos orando a um Senhor que nos promete as respostas. Nós sempre seremos ouvidos pelo Senhor, mesmo quando não conseguimos nem esboçar nenhum tipo de palavras. Nós vamos sempre ser ouvidos pelo Senhor. E é interessante que a oração, ela não deve ser publicitada, ele disse, né? Ele faz então aqui uma crítica àqueles que publicitam a oração, como que essa publicitação fosse lhes aproximar mais do Senhor ou mostrar mais santidade. Mas é interessante que ele dá a indicação de entrar no quarto, mas mesmo no quarto, em segredo, a gente tem que ter cuidado para que a gente não seja a plateia da nossa própria oração, porque senão assim a nossa oração fica estéril. Na oração, a vontade nossa tem que ser abolida completamente diante do Senhor. O desejo nosso em nossa oração é sentir e fazer mesmo a vontade do Senhor. É por isso que a gente ora em nome de Jesus de Nazaré. A gente não ora em nosso nome, a gente ora em nome de Jesus, que na verdade toda a nossa oração, ela é mediada. Ela é mediada por Jesus Cristo. Por isso que Ele nos ensina. Jesus Cristo foi aquele que
nos deu acesso ao Pai. Vocês sabem muito bem disso. Nos deu acesso ao Pai. Por isso que o meio de chegar a Deus, o meio da nossa oração, sempre será Jesus. Por isso que a gente sempre aprende, desde criancinha, que a gente tem que terminar a nossa oração dizendo em nome de Jesus. Porque é no nome dele que o coração de Deus, o Deus Pai, é mexido. É por causa do sacrifício de Jesus que Deus ouve as nossas orações. Não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos santos, não é porque nós fazemos coisas extraordinárias, mas é por causa do sacrifício do Cristo. Então, esse Jesus começa a nos ensinar a sua oração. E ele começa então assim, mostrando que na oração que ele ensina, existe dois tempos ou dois aspectos. Primeiro, o relacionamento nosso com Deus. A oração exalta e fala de Deus. Depois, esta oração, para não ser estéril, tem que falar do relacionamento com o outro, do contato com o outro. Por isso, então, ele diz: Pai nosso que estás nos céus. E aí a gente fica observando isso aqui no ensino de Jesus, e é muito legal ver que Jesus Cristo nos ensina que o Pai, ele é relacional, ele é um ser pessoal. Por isso a gente fala Pai Nosso. Aliás, Jesus Cristo nos ensina que a oração é meio coletiva, não é? Porque não é Pai meu, ele não nos ensinou assim, mas sim Pai Nosso. Isso é muito legal ver no ensino de Jesus. E aí a gente vê que estar nos céus, a gente imagina, desde criança eu imaginava isso, e pensava num Deus lá em cima, que se aproximava de mim quando eu orava, mas que estava um pouco distante. A ideia aqui, na verdade, não é uma ideia de lugar. Pai Nosso que está nos céus está falando da autoridade de Deus. Então, esse Deus a quem nós oramos é um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Todas as coisas. Tudo é dele, tudo é por ele, é através dele. Todas as coisas a ele pertencem. Por isso a gente fala, Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, ensina Jesus. Santificado seja o teu nome. E aí a gente fica pensando, mas por que eu preciso santificar o nome de Deus? É óbvio que não é isso. Deus é santo, o seu próprio nome é santo. Mas quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos fazendo com que ele seja tratado como santo por nós. Então, quando nós oramos a um Deus vivo. Não é um Deus de louça, não é um Deus de madeira, não é um Deus de prata nem de ouro. É um Deus vivo, deve ser tratado como santo. Então, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Jesus Cristo ensina. É muito interessante perceber que em Jesus o reino de Deus chegou. Quando Jesus Cristo desceu, tornou-se gente preta lá em Belém, próximo de Jerusalém. Quando Jesus Cristo se fez gente, ele trouxe o seu reino, trouxe um novo ambiente. Ele dizia, o reino de Deus é chegado, porque eu cheguei. Então, quando a gente ora, venha o teu reino, a gente está dizendo, reconhecendo que o reino, os valores desse reino, tem que se aproximar de nós. Os valores do reino é justiça, o valor de Deus é paz, o valor de Deus é igualdade, o valor de Deus é alegria, o valor de Deus é gente com condições de viver, pessoas com moradia. Tudo isso faz parte do reino de Deus. A igreja não é o reino. A igreja sinaliza o reino. A igreja é uma agência do reino. O reino de Deus está onde o nome de Jesus é exaltado. O texto continua.
faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Na comunhão com Jesus, nós deixamos aquilo que eu disse no início, a nossa vontade, para que a vontade de Deus se estabeleça. E é legal quando a gente entende a nossa ideia de discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus tem que compreender que perdeu a vontade. Aleluia. A nossa vontade é cumprir a vontade do Senhor. Se a gente compreende que a gente de fato é discípulo do Senhor, a nossa vida não é mais preciosa, como nós dissemos aqui no texto lá em Atos. Nós não temos a nossa vida como mais preciosa. A preciosidade da nossa vida é fazer a vontade exclusiva do Senhor. Por isso, na nossa oração, a gente tem que dizer: Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, em todos os lugares e sobretudo em minha vida. Faça a tua vontade. Jesus Cristo continua ensinando, e aí é muito interessante que a gente percebe uma mudança nessa oração ensinada. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Obviamente não há vergonha nenhuma nós pedirmos pão. Não há vergonha nenhuma nós pedirmos ao Senhor subsistência, condições de viver, melhor condição de vida. Agora o texto está dizendo que a gente tem que pedir ao Senhor o pão de cada dia. A gente não precisa ficar ansioso pelo pão do outro dia. A gente tem que aprender a confiar que o Senhor vai cuidar de nós naquele dia. E a gente vai entender que o amanhã que a Ele pertence, o Senhor também vai cuidar de nós. Muitas vezes entramos numa ansiedade tremenda, e acontece com todos nós, porque a gente antecipa o dia e a gente vive preocupado, trazendo a subsistência que a gente não tem daqui a alguns meses, porque a gente não faz essa oração: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse pão nosso, como o nome, a frase já disse, é um pão coletivo, não é o pão meu. De novo, a gente tem que aprender na igreja evangélica nesse país a fugir dessa individualização que nós estamos. Muitas vezes cantamos as nossas músicas dizendo: eu quero Deus, Deus em mim, Deus para mim. E a gente perdeu a compreensão da coletividade que Jesus Cristo nos traz. O pão nosso é um pão coletivo, não é exclusivo. E os discípulos então podem confiar que o Senhor vai cuidar a cada dia. Lembra da história do maná, lá no Velho Testamento, que caiu o maná, e as pessoas enchiam lá o cesto e tal, e colocavam ali, e no outro dia caía mais maná, e cada um tinha que pegar o maná de acordo para aquele dia. Quando a gente entende isso, a gente descansa mais, porque a gente passa a confiar no Deus que tem poder sobre todas as coisas. Aleluia. Por isso ele completa depois dizendo: basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Descansa, descansa. Na oração de Jesus, ele continua dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Dívidas, culpas, lamentos constantes. O texto está querendo dizer, faz com que a gente entenda que a gente depende do Senhor que nos perdoa. Aleluia. O Senhor sempre nos perdoa. Mas é interessante que ele faz alusão aos últimos versículos que nós lemos. Perdoa as nossas vidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. É claro que se Deus dependesse de me perdoar pela falta de perdão que eu tenho pelo outro, eu estaria perdido. Deus, por sua graça, me perdoa independente de mim.
Mas quando a gente compreende que ao orar ao Senhor assim, a gente vai perceber as pessoas que a gente não está perdoando, e a gente então vai ter uma ação, uma proatividade para perdoar o outro, sabendo que nós somos objetos do perdão do Senhor. A culpa, nossas dívidas diante do Senhor são imensas. Se nós somos perdoados por Ele, portanto devemos perdoar o outro. E aí ele continua: e não deixes cair em tentação. A ideia aqui, é claro que enfrentamos todo tipo de tentação na vida, mas o que Jesus está nos ensinando a pedir ao Senhor é que a tentação não nos domine. A tentação não pode nos dominar, mas nós não temos forças para vencer a tentação. Há um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, é fantástico, pelo menos eu pronuncio assim, não sei se essa é a pronúncia certa, mas Dietrich Bonhoeffer, ele é um homem extraordinário, ele é pastor na Alemanha, e ele então sente de Deus, juntamente com alguns irmãos, que eles precisavam resolver a questão do Hitler. Então eles diziam assim: um louco vem com um caminhão em direção à multidão. Quem é que tem que morrer? A multidão ou o louco? Então eles resolveram eliminar o louco. Só que aí alguém dedurou e ele foi preso, centro de concentração, e ele foi eliminado. E é muito interessante a história de Dietrich Bonhoeffer. E ele escreveu vários livros. Entre os livros que ele escreveu, é um livro chamado Tentação. E nesse livro, ele diz que na tentação de Jesus Cristo ficou completamente sozinho, 100% homem. 100% homem. Quando Jesus Cristo foi tentado por Satanás, ele não foi tentado como Deus, porque senão seria fácil. Ele foi tentado como homem, para que nós pudéssemos compreender que nós podemos vencer as nossas tentações. Mas o próprio Jesus lá na tentação, dizia ele, o próprio Jesus lá na tentação, o que faz? Está escrito isso, está escrito aquilo. O próprio Jesus na tentação vai a Deus, ao Deus Pai, através da sua palavra. O que Jesus Cristo está dizendo, não nos deixes cair em tentação, nos ensinando aqui, é que nós não temos condições de brincar com as nossas tentações. Nós precisamos clamar socorro do Senhor, e Ele vai nos acudir. Ele continua: livra-nos do mal. A ideia aqui é uma da libertação total do mal, que consumará com a vinda do próprio Jesus e com a manifestação do seu reino escatológico, do seu reino todo. Mas também está falando dessa malignidade que existe no mundo. Que o Senhor nos livre dessa malignidade. E hoje a gente pode dizer isso de forma muito compreensiva, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre de toda malignidade que pode vir sobre essa nação. E aí ele termina: teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Tudo é dele, tudo é do Senhor. Quando você ora a um Senhor que tem poder. Aleluia. Poder. Então precisamos orar com muita confiança. Muita confiança. Brennan Manning escreveu um livro, Confiança Cega. E ele dizia justamente isso. A confiança no Senhor tem que ser cega, compreendendo que de fato o Senhor, que tem poder, vai nos acudir, não importa as circunstâncias. Aleluia. Porque senão, meus irmãos, nós oramos assim com uma espécie de ateísmo funcional. A gente fala com Deus, mas a gente não sente Ele falando com a gente. A gente ora simplesmente como uma repetição. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó Senhor, faz isso, Senhor. Mas a gente não crê exatamente
naquilo que a gente está dizendo, e a gente não crê exatamente no Senhor dessa oração. Porque quando nós cremos no poder do Senhor da nossa oração, a gente passa pelos dissabores, pelas lutas, vence as tentações, sabendo que Ele tem poder para restaurar completamente toda e qualquer situação. Amém. Agora, Jesus é incomodativo muitas vezes. Jesus Cristo trabalha toda essa história da oração ligando com a questão do perdão. Aleluia. Precisamos perdoar. E aí o texto, ele diz assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Parece que Jesus Cristo está mostrando-nos que a oração, ela está implicada na nossa vida diária, constantemente. Não é um momento cultico, não é um momento onde a gente entra numa outra atmosfera, mas a nossa vida tem que ser uma vida de oração. E perdoar o outro é uma expressão maravilhosa e linda da nossa vida de oração. E o Senhor nos ajude nesse tempo de hoje, sobretudo a partir de hoje, que o Senhor nos ajude a entender quem verdadeiramente é o Senhor da oração que nós fazemos. Que a gente possa crer de fato. E que a gente possa fazer com que a nossa oração esteja relacionada constantemente com a nossa vida diária. E se porventura nós temos alguém que nós ainda não perdoamos, porventura a gente tem alguma coisa no nosso coração que a gente sabe que tem afetado ao Senhor no momento que nós oramos, é o momento de orar pedindo ao Senhor que nos capacite a perdoar, porque às vezes a gente nem consegue. Então a gente tem que dizer: Senhor, seja gracioso comigo, me ajude a perdoar, porque eu sei o quanto o Senhor já me perdoou. Me ajude a perdoar, lava o meu coração, para que a gente possa dizer alto e bom som: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. E a gente possa acrescentar com alto e bom som, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus a todos abençoe. Amém.